O Congresso Nacional já fala em adiar a implementação do chamado juiz de garantias e sobre isso nós vamos falar agora com o relator do pacote anticrime, o deputado federal Capitão Augusto, do PL de São Paulo. Deputado, em primeiro lugar, bom dia, obrigado pela participação, prazer ouvi-lo aqui. Bom dia a todos os ouvintes de Jovem Pan. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar desse tema que é tão importante para todos nós. Ô deputado, durante a tramitação na Câmara, o senhor, como relator, foi contrário a essa inclusão do juiz das garantias. Mesmo assim, deputados colocaram no texto essa figura e o presidente Jair Bolsonaro sancionou isso. Agora, o que é que dá para fazer? Não dá para voltar atrás nessa decisão, imagino, mas a ideia da Câmara, então, é colocar um prazo para implementação? Como é que vai funcionar isso? Como é que seria a aprovação de um texto assim? Queria que o senhor explicasse. Bom, até para que vocês entendam, né, esse texto foi incluído depois que nós já tínhamos votado o relatório proposto pelo ministro Sérgio Moro, pelo ministro Alexandre de Moraes. E foi votada a inclusão, no mesmo dia foi votado o texto incluído. Então, questão de horas, em questão de 2, 3 horas, sem haver nenhuma audiência pública, sem haver nenhum debate, sem verificar o impacto financeiro disso aí, foi aprovado e incluído no pacote. Nós lutamos muito para que pelo menos esse ponto fosse para o plenário de forma destacada. E a gente tinha esperança de conseguir convencer os parlamentares da aberração que é a implementação imediata do juiz de garantias e o impacto que vai causar pró-criminalidade e não contra a criminalidade. Infelizmente, acabamos perdendo no plenário também. No Senado não tinha o que fazer, porque senão, se ele alterasse o projeto, voltaria para a Câmara, não daria tempo de votar esse ano. A nossa expectativa realmente era a sanção presidencial, que acabou não vindo. Então, como você mesmo disse, não tem como retroagir. Já foi aprovado no Congresso, já foi sancionado, não dá muito o que fazer, a não ser judicializar. A gente vai tentar assadim junto ao Supremo Tribunal Federal para que a gente consiga invalidar a implementação do juiz de garantia. Mas, pensando na parte legislativa, o que dá para a gente fazer é tentar, que é o que nós vamos propor, adiar a implementação por 5 anos, porque nesse prazo vamos tentar adequar o judiciário, até em termos de custo, para que possa ser implementado o juiz de garantia, porque colocar isso de uma forma assoberbada, uma implementação imediata agora, com certeza absoluta, acarretaria o caos no judiciário. Isso ia ocorrer com a prescrição de crimes, arrastamento de processos, um judiciário que já está lotado de processos, e o pacote anticrime visava justamente o plea bargain e outras ações, você tentar fazer com que o judiciário tivesse uma tramitação mais ágil de processo e não atravancar ainda mais a tramitação do processo, que é o que vai ocorrer com o juiz de garantia. Então, nossa última expectativa agora, nossa última esperança é adiar essa prorrogação, colocar um prazo de 5 anos para a implementação, para que o judiciário possa se preparar para essa novidade que vem agora. Também participando da nossa conversa, Rodrigo Constantino. Sua pergunta, Constantino. Bom dia, deputado. A principal crítica que tem sido feita à questão do juiz de garantias é a viabilidade. Comarcas que tem um juiz ou nenhum juiz e tudo mais. Mas quem introduziu a emenda ali e comemorou muito depois foi o deputado do PSOL, Marcelo Freixo, citando que esse tipo de medida impediria abusos como aquele que ele vê, que ele enxerga, por exemplo, na ação do atual ministro Sérgio Moro. Eu queria que o senhor explicasse para o público leigo, né, para quem não entende exatamente desses detalhes da lei, qual o problema com essa instituição do juiz de garantia? Ela vai gerar mais impunidade? É só uma questão de viabilidade porque falta juiz? O que está por trás dessa história toda? Os juízes hoje já têm um número de processo absurdo para ser analisado e faz com que a nossa justiça seja extremamente lenta. Então, o que está propondo agora o juiz de garantia é duplicar o trabalho do juiz, sem a contratação de novos juízes. Então, ele vai ter um serviço a mais, que ele vai ser responsável por um outro processo, para que o outro juiz possa estar fazendo seu julgamento. Então, na prática, o que vai acontecer? Mais atrasos no judiciário, mais processos para cada juiz. E, obviamente, a impunidade através da prescrição dos crimes. Quem, obviamente, vai estar comemorando muito é os advogados, que agora tem mais essa ferramenta que vai possibilitar arrastar os processos em que o seu cliente esteja
já perdido, que não há argumentação, para que ele possa ganhar através da prescrição. Então, você vai dobrar o número de processos hoje existente, sem que haja uma contratação de juiz para que possa ser feita essa instrução. E tem mais outra, né? Que eu falei, num país continental como o país, como o Brasil, você tem comarcas que ficam 300 quilômetros de distância de outra comarca, com apenas um juiz em cada uma. Então, como que vai fazer esse juiz para se deslocar até outra comarca, para instruir o processo, para que o juiz daquela comarca possa julgar, e vice-versa. Então, você imagina o caos que vai ocorrer. Nós não temos estrutura para receber esse juiz de garantia. Isso aí funciona em países da Europa, onde a segunda instância já está valendo, não no Brasil, que tem a quarta instância, não no Brasil, que nós temos processos como a Justiça do Trabalho, com milhares de processos distribuídos para cada juiz. Então, é inviável no Brasil estar colocando mais esse obstáculo para combater a criminalidade e punibilidade. Então, você vê que um pacote que é para ser anticrime acaba aprovando esse item que é pró-crime. Isso é para facilitar a vida dos corruptos e dos criminosos, através do arrastamento dos processos, ainda mais agora que perdemos a segunda instância, espero que ainda que provisoriamente, mas perdemos a segunda instância, conjunto com a lei de abuso de autoridade e mais essa para acabar de vez realmente com a nossa expectativa, que era de aprovar um pacote 100% pró-criminalidade. Então, infelizmente, um tema colocado que a gente chama de jabuti, incluído no pacote anticrime, que sequer estava previsto isso, não foi estudado, não foi analisado, não foi ouvido o Judiciário, não foi ouvido o Ministério Público, não foi ouvido ninguém. Então, para ver a aberração que é a inclusão do juiz de garantia, de sopetão assim, para passar a valer imediatamente. Então, o que nos resta realmente é trabalhar, pelo menos, para que o Judiciário tenha um prazo de 5 anos para implementação. Deputado, se fosse possível esse tempo adiar a participação de juiz de garantias nos processos, o que poderia ser feito neste tempo para melhorar esse ponto? A exclusão total do juiz, da participação de um juiz de garantia, ou uma remodelação desse ponto? Bom, você precisaria primeiramente ter esse prazo aí para a gente mostrar a impossibilidade de juiz de garantia em comarca de apenas um juiz, que nós temos hoje 40% das comarcas com apenas um juiz. Então, em 5 anos, a gente teria tempo aí para a gente adequar essa lei e excluir o juiz de garantia para aquelas comarcas com apenas um juiz. Também teríamos a possibilidade de estar verificando a dotação orçamentária para a contratação de novos juízes, porque não foi analisado o impacto financeiro que será isso. E quantos juízes serão necessários a mais para que a gente possa introduzir o juiz de garantia. Então, um prazo de 5 anos é um prazo razoável para que a gente tenha tempo de estar analisando todas essas circunstâncias e fazendo alguma alteração na legislação, se for necessário, e eu acredito que é extremamente necessário. Não há a menor possibilidade de implantar o juiz de garantia em comarcas com apenas um juiz. Não tem, é impossível você fazer isso. Então, o prazo de 5 anos é um prazo razoável para que a gente possa estar estudando todos esses pontos. Mas o senhor está confiante em relação a isso? Será que os deputados aprovariam algo nesses termos, capitão? Um prazo aí para entrada em vigor de 5 anos, de repente até um tempo menor ou maior, mas algum prazo. O senhor acredita que isso pode passar pela Câmara? Pela repercussão que ganhou o juiz de garantia, o próprio Congresso e os parlamentares já começaram a ver que erraram completamente aprovar isso aí. Então, eu acredito que temos um clima favorável, já sensibilizado, para a prorrogação desses 5 anos. Então, acho que é plenamente possível, sim. Temos tempo para estar aprovando isso aí, agora, retornando do recesso. Então, acho que o principal é você estar sensibilizando os líderes políticos e a Câmara, e eu acho que isso já está sendo feito, porque a repercussão acabou sendo muito grande. O pessoal está vendo a manifestação do Judiciário, Ministério Público, da própria imprensa, que estão analisando e estão verificando que é impossível a implementação disso. Então, por isso mesmo, eu acredito muito nessa prorrogação de 5 anos. Constantino. Pois é, deputado, mas muito mais fácil teria sido o presidente simplesmente vetar esse item, o que não aconteceu. Há informações desencontradas ali, alguns no Senado dizem que havia um acordo e que não foi cumprido. O presidente, na sua tradicional live, disse que não houve acordo algum. O ministro Sérgio Moro
pronunciou em público dizendo que era contra essa medida. O que o senhor acha que aconteceu? O presidente também, respondendo ao internauta, colocou de forma enigmática que já sabia onde isso ia dar. O que o senhor acha que aconteceu ali para simplesmente não ser vetado esse item e agora estarmos nessa situação confusa e delicada? Bom, eu gostaria muito de saber também o que levou o presidente a sancionar. Porque eu, que sou presidente da Frente Parlamentar de Segurança também, conhecida bancada bala, também não fomos consultados sobre isso aí. Eu fiquei surpreso e decepcionado com esse não veto presidencial, porque nós tínhamos certeza absoluta que o governo iria vetar esse item. Ele acompanhou o trabalho lá na Câmara, nós destacamos esse ponto, brigamos muito para derrubar o juiz de garantia lá no plenário da Câmara dos Deputados. Então o governo sabia que esse ponto não agradava em absolutamente nada à Frente Parlamentar de Segurança, não agradava dentro do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, do ministro Alexandre de Moraes. Havia manifestação do próprio ministro Sérgio Moro, contrário também ao juiz de garantia, porque sabe da inviabilidade da aplicação imediata disso. Então foi um não veto que nos pegou totalmente de surpresa. Gostaria muito de entender o que levou o presidente a não vetar esse ponto. Esse ponto era o mais importante de todos para ser vetado. E a gente já dava como certo. Tanto é que nós já estávamos preparando uma campanha junto aos deputados, com panfletagem e tudo mais, explicando com números e dados para que a gente mantivesse este veto presidencial que acabou não vindo. Então foi uma surpresa enorme, gigante realmente, e uma decepção muito grande não ter sido vetado esse ponto. Não sei o que levou o presidente ou quem que instruiu o presidente, que orientou o presidente a não fazer esse veto. É algo realmente que pegou a gente de surpresa, algo inacreditável para o nosso sistema judiciário, que já está soberbado de processo. Ô, deputado, e agora a dúvida é como isso vai funcionar na prática, né? Na verdade, ninguém sabe ao certo como é que isso vai se dar. Há esse prazo que foi colocado até o dia 23 de janeiro, mas o próprio ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, já disse que é um mistério como é que vai se dar a atuação do chamado juiz de garantias. E eu queria saber do senhor qual é a sua expectativa, como é que o senhor acha que isso vai funcionar e, principalmente, o senhor acredita que há algum reflexo, pode haver algum reflexo na Lava Jato e até nas investigações que envolvem o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, naquele caso com o Fabrício Queiroz, porque o presidente vinha fazendo muitas críticas ao juiz responsável, Flávio Itabaiana, que assumiu ali o caso do Flávio Bolsonaro. E agora eu pergunto ao senhor, há alguma possibilidade de repercussão nessa investigação e também nas investigações da Lava Jato? O senhor acredita nessa possibilidade? Bom, para ver como é que é tão confuso esse juiz de garantia, que tem um ponto lá que fala de rodízio de juízes. Eu acho que nem quem propôs isso no grupo de trabalho sabe explicar o que é, como vai ser feito rodízio de juízes, para ver a aberração que é por completo. Então, nós não sabemos ainda o impacto, em que pese a declarações por juristas de que vai passar a valer só daqui para frente, outros já defendem que passa a valer pelos processos em andamento, para ver a confusão que está a implementação desse juiz de garantias de uma forma imediata assim. Nós nem sabemos para que casos vão valer. Se vai valer para o caso Flávio Bolsonaro, que é apenas um dos casos, e ninguém me tira da cabeça que isso foi implementado tendo como inspiração a Lava Jato, o próprio ministro Sérgio Moro. Então, é algo que vem para piorar realmente o combate à criminalidade, à corrupção neste país. Então, nós não sabemos absolutamente nada de como que será feito na prática isso, porque há várias correntes dentro até do próprio judiciário e que defendem algumas teses, outros defendem tese contrária. Então nós não sabemos como que na prática será viabilizado isso aí. E uma coisa é certa, não há a menor possibilidade de se colocar em prática agora no final de janeiro. Então por isso que eu tenho uma expectativa realmente de, em fevereiro, a gente ainda conseguir votar lá na Câmara a prorrogação por 5 anos para a implementação do juiz de garantia, porque não há a menor possibilidade de se colocar em prática agora no começo do ano. Ok, esse é o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, deputado que foi o relator do pacote anticrime e que agora, como ele mesmo disse, vai trabalhar para colocar em vigor esse prazo aí para implementação do juiz de garantias, um prazo de 5 anos. Obrigado pela entrevista, capitão. Bom começo de semana e até uma próxima. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado.